É um Daisy, brinde. vamos fazer um brinde aqui. As parcerias, Sim. ao sucesso Sucesso. e a muita prosperidade nesse ano de 2022. Que flua. Vamos lá. Sim. Inicialmente, eu queria que tu falasse um pouco de ti. Como é que tu começasse nesse segmento que te fez partir para a arquitetura? Então, esse ano completo 17 anos de formada em arquitetura. A arquitetura, na realidade, assim, é uma paixão, é um amor da minha vida. Então, desde que eu me formei, foi engraçado, porque o meu primeiro projeto, assim, expressivo, foi logo de cara. Foi logo de cara. Já debutou em grande estilo? Foi. Fui super abençoada nesse sentido. Eu estava procurando um apartamento para comprar, e aí a corretora que estava me atendendo, ela disse assim: Daisy, olha só, eu preciso de uma dica tua, eu preciso vender um apartamento e o cliente está em dúvida, como que a gente faz, se dá para quebrar, não dá para quebrar, como que vai ficar. Tu pode me dar uma luz, pode me dar uma ajuda? Eu disse, claro, eu atendo, de boa, né? E foi assim que começou, na realidade. Foi essa parceria já desde o começo. E o cliente era muito bom, era bacana. Era do Rio de Janeiro, um casal, apartamento aqui. Então, assim, foi aquela primeira cozinha aberta. Olha só. Eles já vieram com a proposta de fazer um apartamento amplo, que era de temporada, né? E aí, ao abrir a cozinha, nossa, uau, que cliente, tipo, deixou super à vontade. A gente, assim, voou de uma certa forma. Então, em termos de materiais, revestimentos, a gente teve bastante liberdade. Isso faz com que a nossa criatividade também vá, vamos dizer assim, estimulando. E tinham bastante desafios. Era um cliente bastante exigentes. Então, desde o começo, a gente já foi fazendo esse exercício de clientes super exigentes. Já foi colocado à prova. Já foi colocado à prova. Algo que estava começando aqui no mercado de Balneário Camboriú, que falava-se pouco, era o cliente comprar na planta, fazer as alterações, a construtora já fazer as alterações, isso a gente está falando de 16 anos atrás, né? E, vamos dizer, entraria com um arquitetônico novo, fazendo todos os complementares novos, né? Desde a troca de revestimento, que antes entregava-se os apartamentos com os revestimentos que a construtora oferecia. Sim. Então, na época, a construtora já deu essa possibilidade de a gente alterar esses revestimentos de porcelanato, piso, gesso, e assim foi. A gente fez um projeto completamente personalizado, que foi o que deu o start, né, para o escritório. Então, desde sempre a gente trabalhou com essa personalização para o cliente. Que bacana, que legal. Foi realmente um desafio. Em grande estilo, já. Foi. Cliente de fora, apartamento na planta, personalizando de alguma construtora que já tinha mais nome do que tu na época, com certeza. Legal, já foi uma estreia atrevida. Foi, na realidade até a construtora também foi meio que uma novidade para eles. Eles também ainda não tinham trabalhado com esse perfil de cliente. Só que o cliente chegou já com mais um outro casal de amigos, meio que assim impondo, um vai comprar, vai fazer dessa forma, o outro também vai. Então, poxa, né, eram duas vendas, né? E assim também a gente já engatilhou 2 clientes. Que bacana. Foi bem legal. Isso aí até depois, se tiver imagem ou foto disso aí, a gente vai inserir em cima aqui para ilustrar. Tenho esses projetos. Foram até para revista na época. Que legal. Sim, a gente usou material de Corian. Corian, não sei se você... Na época isso. Não, foram processadas tipo 9 chapas de Corian para o estado de Santa Catarina inteiro, 6 chapas eram para o nosso projeto. Imagina. Então, assim, era um material que até a gente, né... Ainda hoje a gente não vê com frequência. Hoje eu fui no Brava Home gravar 3 unidades no Brava Home, uma tinha Corian. Então, quer dizer, ainda hoje não material é super tecnológico, né? Não é tão comum. Imagina na época, 17 anos atrás. Na época eu tinha uma sócia, a Débora, né? Então a gente foi um projeto muito bacana que a gente fez, deu bastante trabalho. Bacana, realmente, mas daí já é uma boa escola, né? E não abriu a porta, escancarou as portas ali, né? Exatamente. Estreia em grande estilo. Que show. Essa foi com construtora, vocês tiveram também mais liberdade porque puderam alterar na planta antes de executar. E reforma de apartamento pronto já. A gente teve uma situação juntos ali na cobertura do Costão, que não houve muita
Aliás, não houve alteração de layout no caso, né? Não, mas só de materiais, né? Materiais, né? Mas que foi uma Foi um reforminha mais trabalhinho, ou menos, né? Mexer com piso, quando você tem já o mobiliário que você não vai trocar, não vai mexer, também é um desafio. Então eu acho que a reforma, eu gosto muito, dá trabalho, dá dor de cabeçazinha, mas assim, eu gosto porque o resultado final, ele é realmente muito compensador. O antes e o depois é fantástico. E aqui em Balneário nós temos vários imóveis bacanas, com uma área, com uma metragem quadrada boa, né, em que você reforma, você tem um apartamento novo. Diferente. E a gente realmente constrói do zero, né? Quebra tudo, faz tudo novo. A gente tem um exemplo, não está editado ainda porque falta finalizar, a gente estava falando isso aqui antes do Paraíso, que é um edifício que deve ter o quê? Seus 20 anos? 42 ou 43 anos, acho. Olha, por aí. E o bacana é que esse empreendimento passou ele todo por uma revitalização. Fez o retrofit inteirinho das quatro fachadas primeiro, depois as garagens, a área comum de lazer. Então assim, ficou um edifício inteiro novo. E aí estimula os moradores também a reformarem os imóveis deles, né, os apartamentos. E lá a gente tem um acompanhamento desde a fase literalmente da quebradeira, de derrubar paredes, se tu mexesse total o layout dele. Sim. E conta um pouco de lá, porque lá tu tens tu és escolada de Paraíso. Eu praticamente moro no Paraíso, né? Exatamente. Há mais de 12 anos que eu moro no Paraíso. O primeiro foi 2009. Nossa, 2009 foi o primeiro. E não parou Paraíso. depois disso? Todo ano ou tem um, ou tem dois, ou tem três apartamentos para reformar. É bem interessante. Foram e é engraçado que cada um tem a sua peculiaridade de planta, porque como realmente a gente faz muito personalizado, então são famílias que às vezes querem atender os filhos, os netos já, então já está na terceira geração e quer atender todo mundo junto, todo mundo assim, do prédio se conhece de muito tempo, bom, está na terceira geração. Imagina. Então é muito bacana, tem uma história já familiar, eu já praticamente sou da família. Sim, já te tomam por moradora, porque está sempre circulando lá dentro. Sim, e aí quando não, às vezes tem algum problema de vazamento por ser um prédio antigo, de outros apartamentos que nem são clientes, a gente vai lá, dá uma força também. Aquela troca. Ficou íntima da turma lá. Sim, é aquela troca, né, de figurinhas e... Quase síndica do prédio. Não, síndica não. É bastante trabalho, ser síndico dá bastante trabalho. Lá são 2 por andar, eu não lembro, mas são um total dá o quê? 170 metros de apartamento. E de quantas unidades tem lá? Eu acho que são 24 andares. Tá, então 48 unidades. 48, já reformasse quantas lá? 13 apartamentos. Já deu um tanto, né? Já deu um percentual bacana de reforma. Já. Mais um pouco tu finaliza, mais uns anos aí finaliza. Na época até o pessoal do condomínio, eu era para entrar junto na licitação de concorrência para fazer a reforma de toda a fachada, das áreas comuns. Mas foi um ano que realmente eu estava com 3 apartamentos. Aí ali deu uma puxada, a gente não conseguiu entrar nessa... Mas ficamos com os apartamentos, já está de bom tamanho. E vai te render muito mais, né? Do que fez a fachada e de repente terminar ali, não. Os apartamentos sempre vai ter um ali para... Né? Além das outras Mas foi obras. muito bem reformado, ficou bacana lá. O pessoal está bem satisfeito. Então a gente vai mostrar do começo ao final. E aí sim é um desafio muito maior, né, Deise? Que uma coisa é tu pegares, como a gente estava falando agora um pouco, de pegar na planta e alterar com a construtora, ou um mais moderno desses que a gente já tem na cidade, até com parede de gesso, né, com drywall e tudo mais. Agora, com 40 e tantos anos, é tudo, né? Elétrica, hidráulica. Aí acaba sendo complexo porque você tem toda essa compatibilização, aí tem também a questão dos horários, execução, o que pode, o que não pode fazer, né? Então começam a vir os obstáculos. Os obstáculos são grandes. E é naquele estilo do que a gente vê os realities ali na TV a cabo de reformas. Sempre tem uma surpresa. Eu acho que quanto mais antigo, mais surpresa vem, né? Sempre. Até assim, ó, por mais que nós estamos aí em mais de 10 apartamentos, todo ano tem alguma surpresinha lá na montagem. Sabe lá o que cano de prumada é acertado
porque a gente não descasca também todas as paredes 100%, sim, né? Final do ano a gente teve essa surpresa, quando tudo montado, cabeceira de cama, tudo montado, foi um cano da aprumada e aquela água, que beleza. aquele transtornozinho, quebra, né? Enfim, Sempre tem. mas faz parte, né? Mas legal, é um ponto... Quem diz que não... Conversa, não põe a mão na massa. O pessoal fazer o mobiliário já é trabalho, mas não acha essas surpresas, né? Sim. E eu gosto sempre de frisar isso, porque Balneário, daqui a uns anos, vai estar como o Rio de Janeiro, que tu não tem mais aonde lançar edifício de frente para o mar. Então, cada vez vai ter uma valorização maior dessas unidades, em especial que a gente está falando do Paraíso, porque é um apartamento grande, é bem encorpado. Bacana. E mesmo os outros menores, mais antigos. Então, a questão do pessoal valorizar o imóvel, reformar para atualizar ele, de passar de pai para filho, daqui a pouco para neto, porque Balneário é uma cidade nova, tem muito o que... Não, agora com a nossa orla, então teve uma valorização bacana. Então esse retrofit ele vai acontecer, ele é natural, né? É orgânico, não tem como as pessoas... as informações estão muito na nossa palma da mão diariamente, aquele querer, você tá ali no Instagram, você tá vendo coisas bacanas, aí você volta para casa... Não, o que eu posso mexer o que eu posso mexer, onde eu posso mexer. Nossa mente, o nosso olhar, ele está sendo alimentado diariamente, né? Que antes, quando nós não tínhamos tanta chuva de informações, o nosso querer às vezes demorava, as pessoas passavam anos sem reformar, tinha aquela coisa assim, que isso, eu peguei muito essa transição da fase de que o apartamento de praia, de temporada, era o que sobrava lá da fazenda, ou lá da casa, porque muitos dos nossos... casa, muitos dos nossos clientes são fazendeiros, enfim, do agronegócio. Era bem engraçado, isso sobra, vai lá para casa de praia. Exatamente. Hoje não, aí teve, né, isso diria, talvez eu me perca um pouco no tempo, que a gente até se perde, mas a gente, pelo menos uns 10 a 12 anos, isso começou a mudar essa mentalidade. Basicamente, quando começou a se popularizar o smartphone, que daí vieram as redes sociais e toda essa informação na palma da mão, porque até então... Você ia saber uma revista, né? Acesso às informações, acesso a realmente as coisas bacanas, ao querer ter. O design também veio agregar muito, né? O design de mobiliário, ele veio realmente com uma força muito grande aqui no Brasil. E isso fez com que realmente as coisas tivessem... elas estão sendo mais pensadas com ergonomia, estética... Né? Então isso tudo vai virando até um objeto realmente de desejo. Claro. Então, assim como o carro, o relógio, os móveis também estão virando um objeto de desejo. Desejo, status, né? Você receber alguém que saiba que aquele teu móvel é assinado, faz diferença. Às vezes eu até comento, um cliente às vezes pensa, mas nossa, pagar 50 mil num sofá. Eu disse, tá, tudo bem, você pode não querer pagar 50 mil no sofá, mas você paga 500 mil num carro. O sofá, você provavelmente vai sentar nele por mais de 10, 15 anos, quem sabe um bom sofá, né? Então, o porquê não? De repente você investir um pouco mais. Exatamente. Né? Mas isso tudo são, cada pessoa dá o seu devido valor e importância pro objeto. Mas na decoração, ela tá ficando... esse objeto de desejo tá aumentando cada vez mais. Prova disso é a quantidade de lojas que nós temos aqui na região, né? De Balneário a Itajaí. E a questão da reforma ali tem vários pontos, né? O camarada pode decidir reformar para vender, pode decidir reformar para ele se sentir melhor, atualizar, como tu estás falando aqui. Sim, o conforto, sair da casa dele e vir para cá, ele quer conforto, ou daqui a pouco, porque mudou a estrutura familiar, ou o filho cresceu e saiu de casa, ou nasceu mais um filho, enfim. Então, tu tens diversos motivos, né, pelos quais os proprietários acabam reformando os imóveis. E o mercado daqui é pujante, meu Deus. É isso muito, aqui é muito diversificado. A gente vê caçamba de entulho na frente dos prédios, caminhão levando móveis. É aquele famoso canteiro de obra permanente. A gente brinca que a música tema de Balneário é um rompedor ou uma britadeira, para quem não sabe o que é um rompedor, porque é barulho de obra para todo lado, né? Então aqui realmente é um mercado forte para isso. Sim. E outra situação que a gente tem para trocar uma ideia também. Hoje tu tens alguma preferência assim, em reformar, em pegar um apartamento novo para montar do zero, ou construir de repente para casa? Eu ainda não te acompanhei em casa.
Mas, estamos entrando. Pois é, isso vai de encontro ao outro assunto que eu vi que está na tua rede social também, né? Questão de casa. Não sei se está fazendo por aqui também ou se é lá para a Serra, um mercado que estamos vamos explorando a explorar. a região. E o que é da tua preferência? O que tu tens? Olha, mais facilidade? eu diria que assim, né? Pegar um apartamento prontinho, recém-entregue, o revestimento que até você pode estar escolhendo, né, e que a construtora está aplicando, eu sempre brinco, é mamão com açúcar. É o que mais a gente, né? É o bônus, né? É o bônus, é o mamão com açúcar, né? Agora, realmente, o grande desafio, e eu acho que isso vai de encontro à questão do profissionalismo, é você, e os desafios, né, que a gente gosta muito de um desafio, aí é que você consegue realmente mostrar o teu trabalho, sabe? Essa compatibilização toda, esse envolvimento, essa logística, quebra, como que faz, né? Então, a gente consegue mostrar um trabalho... É mais suado, mas é mais assim... suado. Mas realmente você consegue... No final, tu fala, tá aqui, ó. Feito, tá pago. Sim, mas claro que um mamão com açúcar quem não gosta, de vez em quando é bom, né? Tem que ter um para dar uma descansada. Sim, para dar um respiro, dar um respiro. E aqui o bacana é que tu tens tudo isso, né? Sim. Tem todo tipo de Nós temos esse perfil vamos dizer assim, é vasto esse nosso mercado. Dentro do escritório, assim como a gente tem realmente o mamãozinho com açúcar, nós temos também o quebra-quebra da reforma. E nem sempre também é mamão com açúcar. Eu já acompanhei num diferenciado lá do Faros, que, olha, alguns meses de trabalho lá também, né? Anos. Apesar de ser zeradinho, entregue pela construtora. Lá, Demian, foram 3 anos. Imagina. De julho de 2018. Uma construtora renomada, Sequinel, excelente... padrão de qualidade em tudo, desde de acabamento, toda a construção em si. Te deram um apoio tremendo, que comentasse um dia, te liberaram muita coisa ali dentro. Sim, mas assim, dentro da possibilidade da construtora, do cronograma deles, a gente, né, sempre foi se ajustando. Então, quando começa redondinho, certinho, não... Ficou fantástico. Vamos dizer assim, tem aquele fluido da gente estar se ajudando também, né? Que eu acho que isso é bacana, a gente ter essa troca, né? E eles foram muito parceiros nesse sentido. Legal. Todos os projetos foram feitos novos, desde desumidificação, piso aquecido, climatização elétrica, hidráulica. O escritório fez tudo novo. Eles entregaram conforme os projetos que nós entregamos. Foi realmente bem personalizado. Aquele apartamento é um absurdo. Foi. Não está à venda nem nada, é para o cliente morar, mas ficou muito legal mesmo. Foi também, foi um desafio. E a montagem dele, final do ano, foi uma loucura. Imagina. Que levaria 60 dias para montar tranquilamente. Nós montamos em 20 dias, então realmente foi... Força-tarefa. Foi força-tarefa, mas foi engraçado porque tudo foi se encaixandinho assim e a gente foi igual umas formiguinhas dentro do apartamento. Imagina. Foi bem legal. Mas também, né, 17 anos, tu já tem tua equipe bem montada, já tens, já pegou o jeito de como montar a gente já se antecipa em muitas coisas, sabe? Vamos dizer, esse know-how da própria reforma faz com que a gente tenha essa experiência de algumas antecipações, algum possível, né? Não digo que é problema, falo coisas a serem resolvidas. Eu já falei no escritório, a gente não tem problema, a gente tem coisas a serem resolvidas diariamente. Mas é o que a gente faz. Quem trabalha com execução não tem como ser diferente disso, né? E aí que está uma grande diferença também. Tomadas de decisões. Sim. Né? E aí às vezes o cliente tem lá um imóvel dele, pensa em ele mesmo tomar a frente e fazer uma reforma, ou a esposa, deixa que eu chamo um empreiteiro, ou chamo um pedreiro, eu mesmo vou orientando e fazer. Cara, pode dar sorte de dar certo alguma coisa. Não que não vá dar certo, né? Mas é mais complicado. Mas é mais complicado. Essa questão do timing ali de cada equipe, do que fazer, como fazer, a ordem, né? Pô, confia numa profissional que já tem. E a gente trabalha com cronograma, com tabela, quem entra antes, fornecedor. quem foi, não foi, cobra, né? A gente se antecipa com agenda, com as coisas bem programadinhas, aí é como vai, né? Já tens os fornecedores, os prestadores da tua confiança que não vão te deixar na mão, né? Porque ou até quem entra novo também, se entra dentro do nosso cronograma, não sabe? É difícil realmente. A margem, não que não aconteçam erros, né? Normal, pode acontecer, depende de pessoas. mas vamos dizer assim, o índice ele baixa bastante. A assertividade é mais. Claro.
né? Mas realmente... Então você vai ter, além de ter toda a garantia, ter o apoio no pós-venda também, né? Sim. Terminou, está aqui entregue, mas é no dia a dia do uso que a pessoa vai ver se de repente der um probleminha num móvel ou numa instalação ali que foi feita. E a gente não quer voltar, né? Então não quer voltar. Então, para não ter retrabalho, você tem que pensar muito bem antes enquanto está fazendo o planejamento. Então, uma boa gestão, um bom planejamento, ele realmente faz com que a gente consiga rodar de uma forma mais precisa. Legal. Eu vou te falar que entre fazer algo do zero e reformar, eu acho mais fácil reformar. Não sei, porque desde então eu comecei sempre com bastante reforma, porque talvez você tenha algumas referências, que cada um, claro, tem uma forma de ter o processo criativo, né? Sim. E eu gosto muito de tirar partido do que você já tem, né? Então, quando você tira partido de algo que às vezes a pessoa fala, putz, mas isso vai ser um problema pra mim, isso vai me atravancar. Não, você tira partido disso, é quando você tem um insight, uma sacada legal e que faz com que o projeto realmente apareça e a pessoa veja, uau! E aquele antes e depois sempre vai ter aquela uau, né? Que o projeto novo, às vezes, assim... Primeiro que você tem que entrar dentro quase que da mente do cliente. Entender bem qual é a necessidade, qual é a vontade, o que vai atender. Então, assim, a gente tem que ter uma sensibilidade e uma psicologia muito grande, eu penso. E isso, claro, para todos os, né, toda a concepção de projeto a gente acaba usando isso, né? E esse feeling vai conforme o tempo você vai afinando e apurando cada vez mais ele, né? Mas é realmente um desafio e nós estamos puxando os projetos residenciais, arquitetônicos, para o escritório. Então a gente já está aí com uma demanda residencial. Bacana. É mais um desafio para o escritório, né? E tá sendo bacana. A gente concluiu agora, né, um projeto que em breve a gente já está até divulgando no nosso Instagram também, que é uma casa que foi um super desafio. Aqui? No condomínio residencial em que a casa é em aclive. Então, um terreno em aclive, né, para quem não sabe, subindo, né? A gente tem o declive, que é onde a gente faz, né, uma casa em declive, você posiciona ela, você, né, estrutura ela, vamos dizer assim, a engenharia se resolve, né? Agora, você está resolvendo uma casa em aclive, em que você tem que resolver a inclinação. O aclive, realmente, assim, 47% é um super aclive, 50% já nem constrói. Então, quase a gente nem constrói, né, por lei. Então, assim, foi um baita desafio. Imagina. Você não pode cavar muito, porque tem a questão, né, de movimentação de terra. Vamos dizer que a engenharia ela acaba resolvendo, mas não é só a engenharia resolver, é toda uma logística de você movimentar essa terra, como que você vai movimentar dentro de um condomínio que tem as suas regras para manter uma ordem, uma limpeza, uma organização. Então, realmente foi um baita desafio. Aqui em Balneário tem também Itajaí, né, que a gente está do ladinho. Questão desses condomínios de alto padrão residenciais, né? Tu estava falando que estrearam ali os projetos residenciais. E, principalmente na questão da pandemia, a gente no mercado imobiliário aqui como corretores percebeu o crescimento da busca por casas, ou coberturas e apartamentos garden também, mas especialmente por casas. Até condomínios aqui na redondeza que estavam meio esquecidos, de repente começaram a ter uma valorização assim, absurda nos terrenos e nas casas prontas. Eu tenho visto muita casa em obra também aqui, né? Bastante. Então vocês estão abrindo essa frente agora. Gera um desejo do escritório um pouco antes da pandemia. Nós já vínhamos fazendo esse movimento de direcionar, né? Focar nesse cliente residencial. E acabou que veio a pandemia, daí reforçou, aí veio uma ajuda extra para realmente a procura aumentar do residencial. A história do quintal, né, da pessoa, porque todo mundo ficou recolhido, cada um no seu apartamento, o camarada pira, né, de estar dentro de quatro paredes. Viu-se a importância realmente do espaço, né? Quintalzinho, de um gramado, de uma piscina em casa, né? Para conseguir ter esse respiro. Até teve também um movimento para a Serra,
né? Algo que, pois é. algo que também despertou muito, Sim. né? Inclusive me despertou também. Então a gente também está subindo a serra. Opa! Né? Em breve também alguns projetos bacanas já estão sendo prospectados lá e desenvolvidos para lá. Que legal. Né? Para a região de Rancho Queimado, que é uma região que tem é a mais próxima daqui, né? Quem vai daqui para lá. É mais próximo da capital. Tem já o clima da serra, né? Sim. As montanhas, o visual, a natureza. Vai sentir o friozinho, vai acender a lareira, tomar seu vinhozinho de vai, com certeza. Sim. E o bacana é que a gente costuma colocar aqui, porque o camarada que vem de fora, que não conhece, está aqui em Balneário, mesmo que seja no inverno, pega um dia de sol, ele vai para a praia. Ele pode sentar lá com a cadeirinha dele e não vai sentir frio, porque está com o sol em cima. O nosso inverno aqui é ameno, né? Então... E pega uma estrada boa aqui, vai para a serra, tá do lado. Então você pode, de repente, sair cedo, passar o dia na serra, voltar à noite ou dormir lá. Tranquilamente pousadas super charmosas, né? Tranquilamente. E tu falaste que tá subindo lá. E tem muita gente realmente de olho. Os terrenos lá supervalorizaram esse ano que passou. Tem um dos maiores construtores aqui da cidade, comprou fazendas lá na região e vai desenvolver um mega projeto também muito em breve. Sim. Então, a gente sabe que a turma está com os olhos voltados, porque esse cara já mora na praia, ou mesmo quem é de Curitiba, Rio Grande do Sul está vindo uma turma também, ou aqui de Santa Catarina. Nós saímos daqui e vamos a Gramado, né? Pois é. Então, por que não ir para a nossa serra, Sim. Explorar o nosso estado, né? Tem todo um potencial, os maiores construtores estão por aqui também, ou por que não, né? Claro. A gente dá um pulinho. Temos as vinícolas, temos chocolate, temos as pousadas, o cenário é maravilhoso, né? A paisagem o cenário natural. E existe sim um projeto enorme de revitalização ali, principalmente de São Joaquim. Que a gente até São Joaquim vai. E que é para transformar na nossa Gramado, porque hoje você não tem tanta estrutura, né? Tem os pontos turísticos e tal, mas assim, peca se comparado à Serra Gaúcha. Sim. Mas aqui tem um projeto enorme para dizer. Eu acho que assim, essa comparação, às vezes, né, a gente não quer ser também injusto, né? Cada localidade tem as suas peculiaridades, né? A Serra Gaúcha tem a dela e nós teremos as nossas, né? Mas eu acho que realmente a nossa Serra Catarinense, ela vai caminhar para um rumo bem bacana, porque muitas pessoas de muitas boas intenções e de uma visão realmente empreendedora, no bom sentido, nossa, legal. Vai ficar legal. E fica bom para nós aqui também, vai para todo mundo. Explorar o nosso Brasil, né? Tem que ser. Com essa pandemia todo mundo ficou aqui, né? Então estamos olhando para dentro. Tá certo. No nosso local. Isso aí. Deise, para encerrar aqui, eu queria que tu me desse um panorama, falando, assim, lógico, o teu ponto de vista, de como é que está o mercado agora, assim, meio que saindo da pandemia. Agora, né, a gente já respirou um pouco mais aliviado, já tivemos um final de ano bacana aqui em Balneário. O que tu estás vendo, assim? Está retraído, o pessoal está investindo, estou te falando tanto na parte de reforma quanto mobiliário ou a decoração, enfim, o que tu percebes? Estão gastando, investindo? Olha, é que é relativo. Às vezes a gente troca ideia com os nossos colegas também da área. Uns estão a todo vapor, outros ainda prospectando. Falar do nosso escritório, a gente está dando continuidade do que nós tínhamos já também de fechado o ano passado. Então, assim, nós já temos para esse ano e, claro, prospectando. O mês de janeiro, para a gente, assim, ele foi realmente mais de finalizações das coisas do ano passado, porque a gente teve muito problema com atrasos, né? De matéria-prima, porque nós viemos, a gente não pode esquecer que nós viemos de um ano em que meses pessoas ficaram sem trabalhar, fábricas ficaram sem produzir. E eu ainda acho não, isso está mais do que comprovado, que a gente ainda vai sofrer essa demora, esses atrasos até final deste ano. Por exemplo, lojas que antes entregavam em 60 dias estão para 120 dias. Nossa. Então nós estamos com coisas que nós pedimos em dezembro para receber em abril. Algo que pedimos agora em janeiro, teve algum pedido extra assim, de complemento, que nós precisamos fazer de complemento para finalizar, vem para maio, vem para junho. Então, isso é ainda reflexo. Nós não podemos esquecer disso. Então, vamos ter que ter paciência. Esse ano ainda vai dar
até bom pra gente que trabalha na corretagem tomar cuidado, que a gente tinha assim, meio que padrão de falar, se comprar um vazio, em 60 dias você faz a mobília, não faz mais. Não faz mais. A gente já vinha antes da pandemia reduzindo Olha isso. só. Antes da pandemia esse movimento já estava Cuidado com o que a gente acontecendo. promete. Exatamente. Tanto é que assim, eu já cheguei a perder clientes assim, não, você não vai fazer. Primeiro que a gente já tem o know-how e a experiência de que realmente muitas coisas precisam acontecer para esse time. E hoje com essa chuva de informações que nós temos, as decisões também às vezes não são mais tão rápidas, porque você vê muita coisa, você quer muita coisa, ou o profissional é muito objetivo e direciona muito bem o cliente, e o cliente também ou já está bem decidido para esse time reduzir, senão ele se prolonga. Ele se prolonga. Então, não tem como realmente, você falou, 60 dias. Não existe mais. É difícil. É difícil. Então é bom que quem queira reformar, quem queira comprar um novo, se agiliza no começo do ano, se pretende vir na temporada. Exatamente. Até porque, junho, dali para frente, já não é garantido que consiga. Vários dos nossos parceiros, grandes parceiros, inclusive grandes indústrias, já estão com 120 dias de entrega. Olha aí. Então hoje nós temos os parceiros, grandes indústrias, né, que realmente estão com prazo de 120 dias, 90 a 120 dias. Então isso não tem como ser diferente. Então esse ano ainda vamos ter que ter bastante paciência. E a mesma coisa ali, a questão desses meses de janeiro e fevereiro que não a questão de a gente poder sempre entrar nos edifícios depois do carnaval. Esse ano o carnaval mais tarde, em março, então fica-se janeiro e fevereiro, o prestador de serviço meio sem trabalhar, então eu sempre me questiono esse ponto, sabe? Tá certo que os nossos turistas vêm para cá, é uma cidade turística, a gente tem que pensar nisso também. Eles querem um sossego, mas ao mesmo tempo não tem no prédio, mas no vizinho do lado que está em obra, que está em construção, esse está fazendo barulho, esse está trabalhando. Então, qual que é essa diferença? Aí eu me questiono isso, Demi, eu sempre tenho uns questionamentos polêmicos, deixa para o poder público pensar nisso aí e flexibilizar as regras. Ou a Daisy vai entrar para prefeito. E mudar o esquema. Não me põe na linha de fogo. Eu já lancei algo polêmico. Mas realmente, sabe, Demi, a gente fica janeiro e fevereiro, o pessoal... Final agora de janeiro, o meu pintor, Daisy, e aí, você tem alguma coisa para mim? Eu disse, olha, a gente vai ter que aguardar porque as reformas, as coisas pro momento é só depois do carnaval. Então esse depois do carnaval ainda vai acarretar que ele só vai trabalhar lá pra frente. Claro que tem outras pessoas que ele pode estar, mas já reduz, né? Claro. Porque aqui, nossa cidade é muita, tem muita obra. Muito, e parando tudo, para todo mundo é complicado. Exatamente. As contas continuam, né? Exatamente. E é a hora dele botar o filho dele na escola, é uniforme, é IPTU, é IPVA, e é onde de repente cai o rendimento para ele. Exatamente. Aí chega segundo semestre, depois de setembro, outubro, é a sobrecarga do excesso, porque fica-se ali praticamente dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses. Sim. E aí outra coisa que acontece muito, que a gente vê também, aquela turma assim que está na ânsia, às vezes não é ganância, é aquele medo de não ter um trabalho, ele pega os trabalhos sabendo que não vai conseguir entregar. Porque ele quer se garantir antes desse bloqueio nos edifícios. Exato. Ali, acaba assumindo um monte de coisa, faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali e atrasa para todo mundo. Acaba se perdendo, todo mundo perde no final das contas. Exato. Então eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que repensar. É verdade. Eu falo isso até porque assim, no meu prédio também não pode, né, depois do carnaval. Só que na frente do meu prédio tem uma obra e ela tá tocando, o barulho é o mesmo. Você tá aí o dia inteiro ouvindo. Exato, então assim, talvez realmente algo a repensar. Começar a levantar essa questão. Imagina essa questão polêmica em todos os edifícios aqui de Balneário. Faz sentido. A gente entende também que realmente os nossos clientes vêm para passar o seu descanso, né, do ano todo nas suas cidades trabalhando e vem para cá, quer sossego, quer descanso. Sim. Mas que sossego e descanso realmente? Vai parar as obras? Não conseguem parar as obras. Não. É verdade. Gente, quero aqui agradecer a presença da Daisy. Muito legal esse papo contigo. Muito esclarecedor, muito informativo. A gente vai deixar aqui todas as redes sociais para seguirem o trabalho dela, que
tem divulgado bastante também, né? O andamento dessas obras. Eu realmente devo agradecer muito a você, Demian, porque eu não sou muito de falar e você tem um dom. Ele começa a puxar o assunto, faz com que realmente eu fique bem à vontade aí para conversar, e eu agradeço mesmo sempre essa oportunidade e que a Opportunity também oferece para o nosso escritório. Obrigada de coração. Somos parceiros, né? Tanto no pessoal quanto no profissional, e é bem por isso, o trabalho de um complementa do outro. De um complementa do outro. E a informação é bacana. Nós precisamos, né, do cliente que vem de primeiro, né, de encontro com você, e a gente está aí também para auxiliar. Olha, o imóvel que você está comprando, você pode fazer isso dessa forma, faz-se no tempo. O budget também inicial, né? Tem uma noção. Eu gosto sempre de pôr a realidade realmente para a pessoa não se frustrar, porque eu acho que deve ser muito frustrante chegar até pra gente profissional no final da obra, e vocês que nos indicaram para o cliente, chegar no final da obra e dizer assim, olha, infelizmente vamos ter que parar porque faltou caixa, não atendeu a expectativa, você queima o seu nome, eu o meu, então isso não é bom para ninguém. Exatamente, então a gente tem ter uma segurança. E aqui toda essa informação é interessante para o cliente que está vindo pensando em reformar, pensando em comprar e fazer um novo, para o corretor que está assistindo, que de repente não se antena muito com isso. É uma situação que eu já venho há alguns anos já batendo. Presta atenção em reforma, presta atenção em apartamentos que têm bom endereço, porque vale a pena você fazer investir. O retrofit do apartamento. Vale a pena. Balneário só tende a valorizar. Tem muita coisa para vir por aí, e esses apartamentos vão cada vez valorizar mais. Então, está aqui um excelente profissional. Tem todos os contatos da Daisy aqui ao término do vídeo. Se você gostou, deixa teu like. Se tiver alguma crítica, sugestão ou pergunta para a Daisy, por gentileza, pode deixar nos comentários. Estamos aí para crescer, e para a forma de crescer, esse feedback ele é importante. Claro, vamos colocar aqui todas as questões e a gente vai responder. Assina o canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e continua assistindo e prestigiando os vídeos. Obrigado pela audiência, obrigado a Daisy pela presença. E tocamos juntos os projetos aí em 2022. Um brinde. Vamos lá. Valeu.